Mano, o Cássio falou tudo sobre a sua saída do Corinthians, vamos dar uma olhada. Eu acho que quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa pros dois lados. Pro Corinthians e pra mim, porque eu não tinha forças pra poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meia profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? Cara, e ele já demonstrava isso quando ele tava no Corinthians, nas entrevistas dele. Ele sempre tava demonstrando que tava muito triste no Corinthians. Cássio revela que estava em depressão profunda no Corinthians. O maior goleiro da história do Timão abriu o coração e chocou geral. Em entrevista ao Cruzeiro Cast, Cássio contou que estava em depressão profunda nos últimos meses de Corinthians e que sair foi um alívio. Eu não tinha mais força para ajudar. Quem me conhece sabe, eu tava mal demais. Cheguei no Cruzeiro com o semblante acabado. O desabafo é forte. Ele perdeu a vaga pro Carlos Miguel, foi criticado, explodiu no vestiário contra o Argentinos Júniors e ali começou. Não necessariamente perdeu a vaga. O Carlos Miguel só ganhou oportunidade após o Cássio sair, porque o Cássio sempre foi o goleiro titular. O fim da era Cássio no Parque São Jorge, mas hoje ele admite, foi a melhor coisa pra mim e pro Corinthians. Cássio falou também do apoio da psicóloga, da diretoria do Cruzeiro, e que só voltou a sorrir de verdade depois da atuação contra o Vasco no Brasileirão. E olha só o que esse cara fez pelo Corinthians, 712 jogos, 9 títulos, Libertadores, Mundial, Brasileiros, Paulistas. O homem é lenda viva do clube, mas até lenda sente o peso, até ídolo entra em colapso. Saúde mental no futebol importa, e o que Cássio fez hoje vale mais do que qualquer defesa. Vamos dar uma olhada numa entrevista que ele deu, já demonstrando que ele já estava muito triste no Corinthians. Se eu tomar um gol de pênalti, eu erro. Se eu tomar um gol de pênalti, hoje é falha minha. Eu erro. Eu vou te falar, tu ainda tem psicólogo, psiquiatra, porque tá velho. Difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha. Hoje eu tomei um gol defensável. Mas às vezes é difícil assim, sabe? Porque eu tô pagando a conta há muito tempo. Há um tempo. E se tu olha meus números não são ruins, meus números são bons. Cara, isso eu acho que pra todo jogador, quando o cara não tá confiante, tá sendo muito criticado, e ele tá mal psicologicamente, ele vai falhar. E foi inevitável com o Cássio, porque ele tava falhando em muitos jogos, consequentemente, a torcida tava pedindo o Carlos Miguel pra entrar no time, e o Carlos Miguel não tava entrando, porque o Cássio sempre foi o titular. E aí, consequentemente, o Cássio ficou triste e foi pro Cruzeiro, e aparentemente tá jogando muito bem no Cruzeiro, eu não tô acompanhando tanto, mas eu vi alguns jogos dele no Brasileirão e ele catou muito. Pode botar a culpa em mim, cara, não tem problema, velho. Eu acho que a gente é o grupo e não interessa. Acho que as coisas vão sempre sobrar pros mais velhos e tal, e beleza, cara. Só que eu sou ser humano, eu sou igual, uma hora a conta vem assim com todas as situações. Tenho dois grandes treinadores de goleiros que têm me ajudado muito desde o primeiro dia que cheguei, que é o Robertinho e o João, um grande treinador que é o Seabra, e um clube muito organizado, que tem um presidente que vem do Pedrinho, Pedro, né? Pedrinho é mais íntimo assim, mas toda uma diretoria que é muito organizada. Eu acho que o fato de chegar num ciclo da minha vida claro, acho que pelo tempo do Corinthians que eu fui lá, há uma responsabilidade de cada ano que passa, mas aqui de chegar e ser somente o goleiro, isso é muito importante. É um ciclo novo, mas todo o carinho que eu recebi, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é dedicação, empenho diariamente para poder ajudar o Cruzeiro. Isso comparando as entrevistas, ele no Corinthians e ele no Cruzeiro, e ele falando muito mais tranquilo no Cruzeiro, porque não tinha essa pressão da torcida como é no Corinthians. O melhor goleiro brasileiro da história? Nascido no dia 6 de junho de 87, em Veranópolis, Rio Grande do Sul, na infância morava em uma casa de madeira. E para ajudar com sustento, trabalhava no lava-rápido do seu tio, ganhando míseros R$ 5 por semana. Queria muito jogar bola, mas os deveres o atrapalhavam. Porém, nunca desistiu do seu sonho e entrou em uma escolinha de goleiro. Sim, ele não era talentoso com os pés, mas na hora de pegar bolas, era lento. Tanto que virou profissional em 2005 no Grêmio, jogando apenas 3 jogos, do qual foi o suficiente para ser convocado para o Sub-20 da seleção, sendo titular e campeão sul-americano em 2007, rendendo até convocação para a principal. Despertou interesse. Cara, a humildade dele levou ele muito longe, e ele merece todo o sucesso que ele teve. Do PSV, mas depois de 2 partidas foi emprestado, onde virou titular. Retornou ao PSV, mas foi pouco aproveitado. Até que em 2011 sua vida estava prestes a mudar de patamar, chegando
chegando ao Corinthians, fazendo sua estreia no dia 28 de março de 2012. Bom, daí em diante você já sabe o que aconteceu. O cara simplesmente ganhou tudo, virando o maior ídolo e o goleiro com mais jogos do Corinthians. O gigante, Cássio. Mas do outro lado nós temos que saber que tem um Cássio. Legal a matéria. O Cássio foi gente boa, gostei do comportamento do Cássio, aquele menino emocionou. Essa matéria foi quando ele completou 500 jogos pelo Corinthians. Ciao, grande Cássio. Sono Gigi Buffon e volevo fare tantissimi Para mim você é e vai sempre ser o maior dos goleiros de toda a história. Hallo Cássio, alles Gute. Wünsche dir Oliver Kahn aus dem verschneiten München. Cássio, parabéns por seus 500 jogos pelo Corinthians. Muita sorte na tua carreira e tudo de bom. Cara, até o Neuer falando português. Isso realmente é pra ver o nível do Cássio, né? Aonde que ele conseguiu chegar. E o Rogério Ceni falando com ele, né? Dando conselhos logo após ele se transferir pro Cruzeiro. Você quer fazer mais do que você pode. Aí você vai se machucar. Se você fica muito abaixo, você não vai sentir condições. Principalmente o Murilo. Ele gosta de ficar junto. Deixa ele chegar um pouco mais em você, pegar o creme pra te alongar. Pra treinar, cara. Não é fácil esse momento. Pra mim também não era. Nessa época ele já tava numa fase não tão boa no Cruzeiro, que ele tinha tomado os gols na final da Sul-Americana. E aí o Rogério Ceni foi ali aconselhar ele. Mas se você tem, sei lá, tem potencial dentro do jogo, mas tem que encontrar o equilíbrio. Não faz mais do que você pode. Tá bom, tá certo. Pelo amor, quem sou eu pra te falar? Mas não, eu tô falando porque você. Eu passei também. Entende? Equilíbrio. Brigue com o Cássio, mas tem que fazer mais. Mas no seu limite. Não passa do seu limite, porque senão a lesão vem. Se cuida, tá? Prazer em revê-lo. Não pense em parar ainda não, nunca, não passou, mas claro. Obrigado. Tô me preparando pra isso. Tô me cuidando mais. Se for exemplo, hoje, a partir desde que o professor chegou, eu jogo com 6 kg a menos do que eu tava. Não é que eu tava gordo, é que eu tive que melhorar, e eu acho que quanto mais tempo a gente vai ficando mais velho, nós temos que achar alguma forma de se manter em alto nível. Musculação, trabalho, performance, e eu acho que isso me ajuda muito. Fiz um planejamento, a gente acabou perdendo bastante aí, isso ajuda também, mas tipo, isso me ajuda a prevenir lesões, a estar treinando em alto nível. Cara, eu acho que ele consegue bater essa meta sim, e até quem sabe jogar mais. Se a gente tá vendo o Fábio jogar o Mundial de Clubes com 44 anos, agora eu não duvido de mais nada do Cássio, que também é um grandíssimo goleiro. Eu gosto de estar sempre no campo, gosto de treinar, graças a Deus não tenho problema de lesões, a gente se mantém saudável, eu acho que isso, a partir, vamos lá, 40, 41 anos, vai ser, eu acho, ano a ano, ver como é que você vai se sentir. Mas eu tenho um número de 42 e 42 aí em diante, ver como é que eu vou me sentir, como é que eu vou estar. Se eu vou estar bem, isso vai ver muito. Enfim, rapaziada, tá aí o Cássio falando um pouco sobre o Corinthians, né? Sobre essa final de passagem no Corinthians. Eu acho que realmente ele não estava muito feliz ali. E agora ele encontrou novos ares no Cruzeiro. A torcida já tá apoiando ele bem. E ele feliz, ele com vontade de jogar. Ele pra mim é um dos melhores, se não o melhor goleiro em atividade no Brasil. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!